Começamos o programa com a segunda parte da série Casarões e Suas Histórias. Vamos conhecer órgãos que cuidam do patrimônio histórico da nossa cidade. Uberlândia é uma cidade muito nova, né? Muito embora nós temos um rico conjunto que representa essa nossa história, que é uma história muito rápida, muito cheia de sucesso, né, de prosperidade e tudo mais, mas que ela se deu na base de uma cidade moderna que despontou seu crescimento com a construção de Brasília e tudo mais, e com isso a gente, apesar de já ter um patrimônio tradicional enquanto arquitetura, né? Um traçado urbano um pouco mais orgânico, um patrimônio arquitetônico com características ecléticas, neoclássicas e tal, neocoloniais, rapidamente a gente introduziu no nosso discurso construtivo o discurso de uma arquitetura e uma cidade moderna, né? Uberlândia, assim como outras cidades, não é um lugar muito fácil de você preservar. Por quê? Uberlândia, ela nasceu alicerçada no discurso do progresso. Então, durante muito tempo, confundiu-se antigo com atraso. Muitos prédios se perderam, né? Hoje nós temos um conjunto do início dos anos 20, que a gente poderia citar aqui, o Museu Municipal é de 1917, mas o Museu Municipal, Oficina Cultural, Casa da Cultura e o Colégio Estadual de Uberlândia formam um conjunto arquitetônico que nós conseguimos preservar. Nós, município, né? Conseguimos preservar e estão aí, né, oferecendo todo um serviço para a comunidade. A gente tem vários exemplos de bens tombados, tutelados, ou bens não tutelados, que são conservados por vontade dos seus proprietários, com uso pleno de interesse comercial, institucional, que não conflitua, pelo contrário, mostra que os bens, principalmente os arquitetônicos, podem cumprir uma função contemporânea, e isso, na verdade, no meu entendimento, agrega valor a essas construções. É importante que as pessoas saibam que o tombamento não tira a propriedade. A pessoa continua sendo proprietária daquele bem. Ela pode alugar, ela pode vender, ela pode passar por herança, ela é a dona do bem. O que existe é uma restrição com relação ao que foi considerado importante. O exemplo da residência Chacur, que é um bem aqui do Fundinho, que foi tombado porque ela tem uma fachada significativa, ela compõe a ambiência do Fundinho. Então, essa casa é do início dos anos 20, né? E a pessoa que adquiriu essa casa, que comprou ela recentemente, transformou essa casa em uma clínica, né, de fisioterapia. Para isso, ela teve que fazer algumas intervenções. E foi totalmente possível as intervenções que ela fez. Tudo passando pelo conselho. O arquiteto dessa pessoa desenhou uma grade que confunde com as janelas. Então, você passa, você não vê as grades, você vê as janelas. Então, ao mesmo tempo em que propiciou a segurança para o estabelecimento, né, comercial e para os proprietários, preservou a fachada, preservou o que era importante, a historicidade desse bem. É muito importante a gente entender que o edifício não é isolado. Ele está inserido na cidade, muitas vezes a relação que ele estabelece com o espaço urbano é tão importante quanto a própria materialidade dele. Quando você passa por qualquer um dos bairros mais antigos de Uberlândia, vamos pensar numa referência mais antiga, o Fundinho, bem lá atrás, onde você encontra casas que
você ainda encontra sinais de senzala nelas, você encontra o desenho de como é que era entendido o papel da janela dentro da casa, como que as pessoas concebiam uma boa construção naquela época, que era uma construção que com muito alicerce, por exemplo, o que na época fazia as casas serem inclusive mais altas e que hoje, né, da forma como constroem hoje, pensando em economia, às vezes só o que eles gastavam no alicerce já era uma casa popular de hoje. E isso tudo porque eles gostariam de deixar aquele patrimônio, deixar aquela casa para os seus filhos, para os seus netos, o que hoje não é necessariamente assim, a preocupação das pessoas. Mas existe uma história aí, existe um costume, existe uma cultura preservada nessa maneira de viver. E o ideal é que ela aconteça espontaneamente, onde quem usa aquele espaço reconhece valor e preserva as características principais daquele conjunto, daquele edifício, daquela intervenção artística. E Uberlândia já temos alguns casos, esses sim são recentes, em que os próprios empresários, as pessoas que vivem em determinadas residências percebem que aquele edifício ele é importante para a história de Uberlândia e preservá-lo significa garantir não só a qualidade de quem vive nesse edifício excepcional, de grande qualidade, mas também garantir o acesso às futuras gerações. Porque o patrimônio não deve ser um espaço museificado, né? Aquele espaço rígido, intacto. O patrimônio ele deve fazer parte do cotidiano. A gente pode viver num bem histórico, a gente pode ter uma clínica no edifício histórico, pode ter uma loja, pode ter um centro cultural, pode ter uma biblioteca. Não significa que tudo tem que virar museu e que tudo precisa ser intocável. A importância de preservar essa história é para que a gente possa sedimentar uma história melhor no futuro, inclusive de bem viver, inclusive de valores sobre o que é realmente importante ter na sua casa. E sem essas casas todas, contando essas histórias, talvez a gente não consiga solidificar essa nova forma de viver que a gente quer construir para o futuro. A gente tem que partir de algum lugar. E se esse lugar tiver um valor histórico, a gente acho que já começa ganhando.